Você pode assentar? Hebreus capítulo 4. Nós estamos no culto da unção e sempre declaramos que não há nada impossível para Deus. E todas as vezes Ele age com poder e grande glória. Ele sempre quer o melhor. E Ele sempre faz o certo. E quando fazemos alguma coisa fora dos princípios, o Senhor faz com que a gente perceba isso. Com o seguinte objetivo: primeiro, que se reconheça do erro. Reconheça o pecado. Haja arrependimento e haja liberação de perdão. Quando nós pedimos perdão ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus e de todo o nosso coração, com sinceridade, não é que é de todo o coração, Ele que conhece o nosso íntimo, o nosso ser interior, Ele libera o perdão. Mas nós somos sempre socorridos no momento oportuno. E o momento oportuno é o momento de Deus, não é o nosso momento, é o momento do Senhor. E esse Deus que entregou o seu Filho unigênito para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que pudéssemos ter liberdade. Que liberdade? Libertos da morte eterna, da escravidão do pecado. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas o Senhor continua agindo por nós. E esse texto que nós vamos ler agora, ele fala da presença do Senhor, de como Ele intercede, do socorro que Ele é para a nossa vida. Hebreus capítulo 4, apenas os versículos 14 a 16. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Eu vou repetir. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? O momento oportuno é o momento de Deus. É o momento que Ele sabe. A Bíblia nos mostra que Deus é imutável, soberano, trino, uno, onisciente, onipresente, onipotente, transcendente e muito mais. Nós conhecemos os atributos de Deus porque Ele nos fez saber. E Deus é muito mais do que podemos definir, do que podemos imaginar, achar ou conhecer. Deus é o mesmo, Ele não muda. Não é um Deus no Antigo Testamento, não é um Deus no Novo Testamento, é um único Deus. Período da lei, Antigo Testamento. Novo Testamento, período da graça. Quando Jesus orou ao Pai, nos ensinando como nós devemos orar, Ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, esse texto ressalta a grandeza de Deus,
o poder de Deus, a sua soberania, e ressalta aos nossos olhos, diante do evidente e absoluto de Deus. Ele não abre mão, ele não se deixa influenciar, a sua vontade é soberana, e Deus jamais aceitaria interferências de quem quer que seja. Deus não é como o homem, que muda de opinião, que não conhece o amanhã. Deus não pactua com o pecado, mas o abomina. Entretanto, Deus sabe fazer exatamente separação entre cada pessoa e o seu pecado. E o texto bíblico nos ensina que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Aleluia. E o tremendo disso é que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, no sentido de acobertar, de esconder o erro ou a falha. Não. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor tem conhecimento das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Ele conhece as nossas virtudes. E Ele está determinado a nos fortalecer, sarar. Ele quer reinar na nossa vida. Mas Ele não arromba a porta. Ele quer que a porta seja aberta por cada pessoa, a porta do seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A determinação do Senhor é habitar conosco. Então, meus amados irmãos, cada pessoa tem que fazer o convite para que Ele passe a operar em sua vida, a partir do seu coração. Deus é puro, nele não há o mal. O seu amor, como tudo nele, mais uma vez, é absoluto. Deus não interfere em nossas decisões, mas Ele age para que tenhamos a oportunidade de fazer com que as nossas decisões sejam decisões firmadas conforme os seus princípios. Ah, meus irmãos, nem todos os nossos pensamentos são bons, mas já na criação, Deus concedeu ao ser humano o direito de escolha. O inimigo da nossa vida, ele lança as setas inflamadas do maligno. Ele quer que entendamos, que achemos que os maus pensamentos que muitas vezes nos vêm, provêm de nós mesmos. Não. É preciso que estejamos acordados, que estejamos vigiando, que estejamos orando. Aí pense comigo, o inimigo joga uma seta, e como ele vai saber se a gente, vou usar o termo, se a gente mordeu a isca? Dependendo de como a gente vai falar e como a gente for agir. Então, sempre que chegar alguma coisa que não provém do Senhor, lembre-se de glorificar o Deus eterno. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos protege, que nos livra de todo mal. Como diz o texto que nós lemos no início do culto, não é? Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ah, meus amados irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus aquilo que o salmista declara, aquilo que os profetas declaram, aquilo que os apóstolos declaram a respeito do nosso Deus, eu digo para você que deveríamos ter uma vida totalmente diferente. Quantas vezes por coisas pequenas criamos dificuldades? Quantas vezes por coisas pequenas que poderíamos resolver de uma outra forma,
tentamos resolver da nossa maneira e as pessoas são feridas. Meus irmãos, o conhecimento do Senhor, diante da sua justiça, Ele concede oportunidade a todas as pessoas. Cada pessoa Ele deu a condição da sua consciência, não é? Cada pessoa sabe se está agindo bem ou mal. Em Cristo Jesus nós somos preparados para que possamos verdadeiramente agir como seus discípulos. Na certeza de que não somos perfeitos, mas servimos ao Deus que é perfeito. O Deus que procura nos guiar. Na batalha que existe entre a carne e o Espírito Santo, terá a vitória, a igreja, a quem cada pessoa conceder maior liberdade. Não podemos dar liberdade à carne. Temos que dar liberdade para que o Espírito de Deus haja em nossa vida, em nosso ser. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Meus irmãos, está ligado no céu, às 24 horas do dia, não é peso, não é dificuldade, mas deve ser satisfação, deve ser alegria, deve ser paz. Em Cristo nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado, igreja. Por quê? Porque ainda estamos nesse corpo. O apóstolo Paulo diz: esse corpo da nossa morte. No coração há uma guerra sem tréguas entre a carne e o Espírito Santo. A salvação que recebemos de Deus em Cristo Jesus é completa, absoluta. Mas o nosso corpo não se converte, e há uma oposição entre os dois. É por isso que não podemos alimentar a carne, porque estamos em Cristo, e nele somos levados a ter uma vida em submissão ao Espírito Santo, que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Então, o comando da nossa vida tem que estar nas mãos do Espírito Santo, aleluia. Esse não é um entendimento intelectual, esse é um entendimento espiritual. É o Espírito Santo quem nos faz lembrar do que está escrito lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Ser santo em todo o procedimento. Rejeitar as falcatruas do mundo, nos negócios, no trânsito. Quantas vezes nos inquietamos e pegamos aquela faixa que não era para pegar? Quantas vezes nos inquietamos e mesmo tendo apresentado diante do Senhor, mesmo estando colocado nas mãos do Senhor, é como se tomássemos de volta: Senhor, o Senhor não está resolvendo, me dá que eu vou resolver. Irmãos, todas as vezes que alguma resposta está demorando, é porque o Senhor está trabalhando em nosso ser. É isso. Não são poucas as vezes, irmãos, que nós não estamos preparados para receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Nós podemos dizer que a vida inteira é um aprendizado. Deus quer que
possamos perceber e observar e desfrutar de todas as maravilhas que Ele tem criado. Então, o agir divino em nosso ser tem por objetivo, sabe fazer o quê? Nos fazer semelhantes a Cristo em todo o nosso proceder, irmãos. Como é que você está procedendo nos seus negócios? Como é que você quer prosperar se você não age corretamente? Nós temos que ser exemplo em todas as coisas. Nós temos que estar preparados. A trombeta pode ser tocada a qualquer momento, o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Então, irmãos, se esse trabalhar do Deus em nossa vida é para que sejamos semelhantes a Cristo, é por isso que Ele manda que a gente fixe o olhar nele. Mas pastor, eu nunca vou ser semelhante a Cristo. Mas nós temos que procurar ser semelhantes a Ele o máximo possível. No seu agir, no seu falar. Somos pecadores, sim, mas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Não ficamos imunes ao pecado. Mas em Cristo crucificamos a nossa carne, juntamente com as nossas paixões e desejos. Foram crucificados com Cristo. Então nós estamos ligados a Cristo na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Aleluia! Vou repetir. Nós estamos ligados a Cristo na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Nós somos convocados a assumir essa posição. Isso significa que em Cristo rejeitamos com todas as nossas forças tudo que é contrário à pureza que há em Cristo. Ô irmãos, o que é que você tem visto na internet? Tem coisa boa, mas tem coisas horríveis. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim, referente a Jesus, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, negar a si mesmo. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu almejo, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor quer para mim. Ah, pastor, mas meu casamento não vai bem. Deus coloca amor onde não existe mais amor. Deus coloca atração onde não existe mais atração. Deus coloca confiança onde não existe mais confiança. Deus coloca fidelidade onde não existe mais fidelidade. Ele faz tudo novo. Irmãos, a soberania divina não violenta a vontade humana. Ou seja, você é livre. Quer pular daqui para lá? Pule. Mas o Senhor diz assim, mas eu coloquei esses batentes para você não se acidentar. É isso. Ele nos ensina como devemos andar, como devemos viver. Ele nos mostra que não adianta ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem vem, os ladrões vêm. Mas isso não significa dizer que você vai
jogar fora o que você tem, não. Aquilo que você tem, você vai usar. Mas o seu coração está lá no Senhor. Isso é para mim, para você, para todos nós. O nosso maior tesouro é o Senhor. Aleluia. Agora, irmãos, em cada pessoa tem que haver uma determinação para seguir a Cristo. Negar-se a si mesmo é permitir que Jesus reine em todo o nosso ser. Negar-se a si mesmo não se trata de anulação, mas de servir. Se permitirmos que o Senhor reine em todo o nosso ser, então negar-se a si mesmo significa: eu quero servir ao Senhor, eu quero viver de acordo com os seus princípios. Irmãos, não importa o tempo, não importa. A observação maior que precisa ser realidade ativa em nossa mente e coração é que temos um grande sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Por quê? Porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele nos dá exemplo de obediência e de submissão. Chegou ali de frente, onde tinham colocado o túmulo, no túmulo onde tinham colocado o corpo do seu grande amigo, né? Que tinha falecido, já havia quantos dias. Então ele vai e ele ora ao Pai. Esse Pai, ele sabe que o Pai o ouviria, mas ele olha para que os seus discípulos pudessem perceber que Lázaro iria sair dali, porque foi uma determinação do Senhor através do seu Filho. E meus amados irmãos, olha, seguir a Cristo significa caminhar com Ele. Pastor, antes não tinha problema, estava tudo bem, claro. Estava andando lado a lado com o inimigo. Agora está junto com Cristo. Agora só tem uma coisa: Ele não vai embora sozinho. Ele não deixa a gente no meio da estrada. Ele nos sustenta com a sua mão direita poderosa, aleluia. Andar com Cristo é um desafio constante em nossas escolhas, decisões, propósitos, sonhos e realizações. Aí a gente volta. Isso significa o quê? Que o nosso olhar precisa estar fixo em Cristo. Para quê? Para imitá-lo. Como é que Jesus resolveria essa questão? Como é que Jesus resolveria essa situação? É amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. É viver a vida na perspectiva da eternidade. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que mortificar o velho homem. O velho homem não está morto, não. Ele tem que ser mortificado. De vez em quando, não, pastor. Não, em todo momento. Agora, em todo momento. Aleluia. E para que isso aconteça, nós temos que alimentar o nosso espírito. Irmãos, eu não saio para dar uma pedaladazinha, ou para dar uma caminhada, mesmo que seja pequena, sem me alimentar. Não dá para fazer isso sem se alimentar. Eu não vou perguntar, mas você vê na sua mente, no seu coração. Se alimentamos o corpo, precisamos alimentar o espírito. E o alimento do espírito é a palavra de Deus. Por isso que a gente procura tudo para que você esteja tendo condições de alimentar o espírito, né? A gente vai e oferece assim, devocional.
Está aqui, você, não tenho muito tempo, você lê um texto pequeno, tem uma breve meditação, fica pensando nisso, fica apresentando diante do Senhor. Alimento para o Espírito. Se alimentamos o corpo, temos que alimentar o Espírito. Aleluia. As perseguições, irmãos, elas continuarão existindo. Talvez muitos estejam estranhando, né? Algumas coisas estão caminhando, dizendo, mas no Brasil, essas coisas acontecendo no Brasil. Vocês não têm ideia do que os nossos antepassados passaram aqui no Brasil. Mas o nosso Deus os sustentou, os protegeu. Mesmo aqueles que foram apedrejados, mesmo aqueles que foram colocados nos cárceres. Não adianta. O Senhor declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não poderão reter a igreja do Senhor, deter a proclamação da sua palavra. Aleluia! As dificuldades causadas pelo mundo aumentarão, mas o nosso grande sumo sacerdote nos socorre no momento oportuno. Aleluia! É isso. É isso que o texto nos diz. Nós temos um sumo sacerdote poderoso, eficiente, interessado na nossa vida. Nós temos um sumo sacerdote que nos conhece não somente como o Criador, mas como aquele que deixou a sua glória, a sua majestade, se fez carne e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. É verdade. O momento oportuno é aquele em que nos sentimos tentados e buscamos refúgio em Jesus. O Senhor é a nossa torre forte, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos da nossa vida. Ele está presente, se alegrando conosco. Aleluia. Jesus Cristo, agora assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, o nosso grande sumo sacerdote. Sabe, irmãos, Deus sempre providencia o livramento e os meios para uma saída de nossas tentações. Você depois pode conferir lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mas nós temos a garantia de que o nosso sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, assentado à direita de Deus, o Pai, como Deus o Filho, intercede por nós diante do Pai. Como está lá no Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Agora vamos voltar o nosso pensamento para o Senhor. Vamos voltar o nosso pensamento para o Senhor. Vamos reconhecer os benefícios que Ele tem nos dado. O emprego, o trabalho que o Senhor te deu. Mas eu não gosto, mas o Senhor te deu esse. Então se prepare, estude. E você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que você mais gosta. Mas pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para mim? O que foi que o Senhor planejou antes da criação do mundo para que eu venha fazer, para que eu fizesse? Em Cristo nós encontramos graça diante do Pai eterno, que nos socorre sempre, que nunca nos desampara
mas Ele quer que estejamos diante dEle, reconhecendo nossas limitações, procurando não repetir os erros cometidos, procurando ter uma nova vida, uma vida de paz, de alegria, de segurança, de tranquilidade, de certeza absoluta da presença do Senhor. E sempre dizendo: Senhor, me dá sabedoria, Pai, para que eu possa fazer a minha parte. Porque Deus não fará a nossa parte. Aquilo que temos que fazer, Deus não fará. Quem tem que dizer não ao pecado, somos nós. Cada um. Quem tem que dizer não àquela oportunidade que surgiu, somos nós. Meu irmão, sabe quando é que a gente tem uma demonstração de que verdadeiramente somos homens? Quando podemos fazer e não fazemos. Porque o fazer é contrário aos princípios bíblicos. E o não fazer significa eu abro mão. Porque eu não aceito. E eu não vou alimentar a carne mais do que o meu espírito. Deus tem um plano para a minha vida. Você fala isso. E o plano do Senhor é que eu viva eternamente com Ele na Nova Jerusalém Celestial. O tempo aqui da terra passa rapidamente. Que a vida é como sopro, é como um vapor. O sopro, início, meio e fim, e acabou. Nos primeiros dias, ainda lembra, mas depois toca a vida para frente. Mas Jesus não é assim não. Ele lembra durante todos os dias, durante todos os momentos. E o seu agir é para que as nossas escolhas sejam escolhas que estejam dentro dos seus princípios. Você crê nisso? Que possamos viver atentos, na certeza de que o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós, 24 horas do dia, todos os dias do mês, todos os dias do ano, em todos os momentos. Mas lembre-se, Ele nos fortalece, para que possamos dizer não quando for para dizer não, dizer sim quando for para dizer sim. A palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Amém? Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor.